Quando o cara trazia uma panela, eles traziam, usaram muito, não curto muito, talvez você curta carne cozida, né? Então eles pegavam aqueles grandes pedaços de carne e cozinhavam com sal, para que aquela carne fosse queimada no altar para Deus. Então existia um simbolismo, como se você assasse ela numa grelha mais baixa, onde o fogo que está embaixo queima ela totalmente, ela se consome. Então, teoricamente, né, ou simbolicamente, aquele cheiro daquela carne, aquela coisa subia ao céu diante de Deus como um sacrifício. Todo mundo entendeu? Era assim que funcionava a temática do sacrifício, ok? Só que daí o que o sacerdote fazia? Ele pegava a alcatra do pote, deixava os 7 para Deus. Eu vou sentar ali, tá? Colchão duro para Deus, colchão mole para mim. Hã? Eu acho que o Senhor deve gostar desse músculo aqui, eu vou dar para ele. Esse aqui, irmão, mignon, eu vou pegar, eu quero. Todo mundo está entendendo? Enrola no buraco. Então a Bíblia diz que eles metiam o garfo na panela e tiravam a parte que eles queriam, mas eles só tiravam a melhor parte. Então Deus ficava meio no osso com os caras. Ana, enrola no buraco. Por causa da maldade do seu coração, porque eles queriam o melhor para eles, quando nós deveríamos dar o melhor para Deus. Isso é a oferta das primícias, que muita gente enganou você a tua vida inteira, né? Dizendo que você deveria devolver o teu dízimo e as primícias, mas isso é mentira. As primícias são o seu dízimo, são a mesma coisa. Os caras tomam de você dobrado porque eles são ladrão. E você é trouxa porque dava, né? Então, desculpa aí, não preciso te ensinar isso. Amém? Então, o Senhor não aqui é outra coisa. Então, eu já ensinei vocês, e eu acredito que vocês devem estar acompanhando os nossos cultos diários, de manhã cedo, 9h30, do pastor tem ensinando a Bíblia todo dia, de segunda a sexta. Às vezes com cara de sono, né? Porque eu tenho uma dificuldade gigantesca de acordar cedo, porque eu sou um ser notúrnico, né? Não sou um ser diúrnico. Então eu vou dormir tarde, agora eu estou me policiando para dormir até 1h da manhã. Aí é difícil, porque às vezes eu vou deitar 11h30, tenho 290 mensagens no meu WhatsApp para mim responder. Entendeu? E eu tenho que responder. E daí tem aqueles abençoados que mandam, pastor, você já viu esse vídeo? Eu mando vídeo para o pastor. Né? Você pode ver esse vídeo e dizer para mim o que você acha? Multiplica isso por 500. E eu tenho que abrir o WhatsApp do abençoado. E daí enquanto eu abro e olho e fico puto, né, que o cara mandou de volta, eu já pedi para não mandar, ele continua mandando, fecho, eu tenho um monte para ver de uma pessoa que pediu uma oração. Uma vez eu fui orar para uma irmã, a irmã mandou mensagem para mim do hospital 11h da noite, que a mãe dela tinha sido internada. A mãe dela faleceu de manhã e eu consegui falar com ela no outro dia, já tinha sido enterrada e ela pedindo oração para a irmã. Por que que isso aconteceu? Porque tinha 790 mensagens no meu WhatsApp. E gente mandando oi, bom dia, figurinha, te amo. Lula morreu, né? Eu tento explicar, mas as pessoas não entendem isso. Que o pastor precisa atender as ovelhas que estão precisando, né? E não ficar dando bom dia para todo mundo. E se eu falo, irmã, você está mandando, pastor, você brigou comigo, você está me mandando bom dia, né? Então é difícil lidar, pastor, pastor é difícil. Eu tento, mas eu tenho dificuldade. Então vamos voltar aqui para o texto. Então a gente observa aqui no texto, né, bíblico que eu quero trazer para vocês. Eu vou ler um texto um pouco mais longo, por isso eu já estou preparando vocês psicologicamente. É um texto meio longo. Existia então essa cultura dos caras querer moisesizar o cristão. Isso é igual você vir aqui e falar, pastor, eu sou batista. Se você falar isso, você vai para o inferno. E quem entra no céu é cristão? Ué, não é isso que a Bíblia diz? Se creres em João Batista, que a Bíblia diz, ou é em Jesus? Então como é que você é batista, cristão? E fala com orgulho, não, eu sou batista. Você vai no inferno. Tem que crer em Cristo, você tem que ser cristão. Religião não leva ninguém para o céu, não. Igreja não leva ninguém para o céu. Você acha que a igreja do Porto de Cristo vai levar você para o céu? Você está enganado, você vai para o inferno. Quem leva você para o céu é Jesus. Quem leva você para o céu é Jesus pregado na cruz,
morto, ressuscitado, que deixou a graça para que eu e você fôssemos salvos pela graça, desde que queiramos. Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, se você não acredita na Bíblia, tchau para você. Jesus voltar hoje, você vai para o inferno. Se ele voltar amanhã, você ainda tem uma chance de se converter até amanhã. Ok. Essa é a temática bíblica. O cristianismo é isso. Então, se você não acredita em Jesus, se você está cheio de jargão religioso na tua vida, você vai ter uma séria dificuldade de entrar no céu. E a minha função aqui como pastor é ensinar você a ser crente. Não ensinar você a ser um religioso. Mais um, eu estou aqui para quê? Eu fecho aqui e volto lá para a Assembleia de Deus, vou ficar feliz lá, irmão. Aqui que não precisa de outra igreja para pregar a mesma coisa. As mesmas mentiras que eles ensinam no púlpito, e não só a Assembleia de Deus, como muitas outras igrejas. Muita mentira. Ah, mas isso aqui é costume da igreja. Não, é mentira, irmão. A igreja tem que pregar a Bíblia. Não tem que pregar costume. A igreja tem que pregar a Bíblia. Jesus disse, ide por toda a terra e pregai os costumes da tua igreja. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Daí eles falam que eu sou grosso, que eu fico falando mal da igreja dos outros. Eu estou só pregando a Bíblia, irmão. E quando eu congregava na Assembleia de Deus, eu ia pregar na igreja com os pastores mais velhinhos. Eles iam me buscar na rodoviária, em algum lugar para levar na igreja, lugar longe, né? Porque eu costumava ir nesses lugares meio de quebrado, assim. E aí ia passando naquela cidadezinha, estava aquela igreja católica cheia de irmãos, naquelas festas, saindo da igreja. E dizia, aí é tudo pro inferno. Idólatra. Aí quando você falava o nome da igreja, ele queria surrar você que você estava falando mal da igreja. Tá torto? Mas isso não é Tá idolatria. torto? Você tem que adorar Jesus, não sua igreja. Como é que você está falando para mim que a tua igreja salva? Quem salva é Jesus, pastor. Que mané a igreja salva? Eu falei, eu vou contar uma coisa para você. Ele ficou tão bravo comigo aquele dia, mas eu tive que fazer isso. Eu falei, se o mundo acabasse em outro dilúvio, encheu d'água, não vai acabar, a Bíblia diz que é no fogo, né? Aí se fosse acabar no dilúvio, e começa a encher tudo, e aí você olha para a tua igreja e fala, nossa, minha igreja vai salvar, vai me salvar. Você corre lá e se agarra na placa da igreja. Você está ferrado. Ele falou, por quê? Porque a tua é de concreto. Vai ficar. Congregação cristã, doutrina isso. Só vai ser salvo se no dia do arrebatamento você estiver dentro da igreja. Se estiver fora, você vai para o inferno. É doutrina da igreja. Eu não estou falando mal de ninguém, estou te ensinando a doutrina dos caras. Por isso que quando você passa na frente da congregação tem aquela grade enorme na frente. Você já prestou atenção? Porque toda construção tem aquela grade enorme na frente. Você sabe por que ela serve? Para você não entrar lá. Porque se Jesus estiver voltando, você não vai sair correndo, pular o muro e ser salvo. Não, tem a grade. Só vai ser salvo quem está lá, na doutrina deles. Isso está no livro canônico deles. O pastor estudou isso, por isso eu estou te ensinando. Entendeu? Então eu não estou falando mal de ninguém quando eu falo de doutrina. Eu estou falando a verdade. Eu preciso abrir os seus olhos, você tem que acordar. Se você não se converter a Cristo, se você não abandonar o pecado, se você não abandonar a mentira, a prostituição e principalmente a idolatria gospel. Ah, pastor, quem que vai cantar hoje aqui? Ah, hoje é a Chiquitane vai estar aqui lá né? Nossa, irmão, aqui não dava nem pra você entrar aqui. Aí o cara fala pra mim que não é idólatra. Ah, o pastor martelo de fogo para as nações, o cara lá, Gideão, meu Deus, isso aqui é bomba da assembleiana, irmão, fecha, tranca tudo, tranca a rua, todo mundo vem ver o cara, mas se é você que vai pregar, não vem ninguém, porque eles não vêm aqui para ver Jesus, eles vêm aqui para ver o cara. Isso é idolatria, irmão, ninguém fala isso, ninguém fala, irmão. Não sei por que as pessoas não pregam a verdade nas igrejas. Jesus vai voltar e esse povo vai ficar tudo para trás. Porque a minha Bíblia diz que Jesus vai buscar um povo santo, um povo separado, de propriedade única e exclusiva de Deus, um povo de boas obras. Os irmãos não dão nem bom dia para os outros na rua, irmão. Nem bom dia, não dá. Imagine fazer uma boa obra, uma obra de caridade, uma obra de amor e... o vizinho está doente,
Você bate lá, falou, irmã, tudo bem? Ah, pastor, tudo bem, o irmão já tomou banho hoje? Não, então eu vou aí te ajudar a dar banho nele. Ninguém faz isso? Se for crente, então esquece, irmão. Isso aí é espada de Deus. Não é crente. E tá lá, coitadinho da irmã, às vezes, de idosa, e o cara vizinho nem se preocupou com nada. Quem se preocupa, irmão? Quem se preocupa? Preocupa saber quem é o seu vizinho? Eu fui fazer o batismo no Rio Grande do Sul, em Poá, Porto Alegre, na cidade do lado. Eu e o pastor Fabiano, estivemos lá. Batizamos 69 irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pegamos uma igrejinha do irmão lá que está mesmo, aí ele cedeu a igreja para nós, ele é uma benção, a igreja bombou, cheia de gente. Cheio de gente, aí veio o pastor presidente da Assembleia de Deus da cidade, foi lá. E o pastor da igreja veio, o pastor está aqui, o pastor, ele é presidente do conselho de pastores da cidade. Até ele estava doente, veio para mim orar por ele. Ele olhou assim, encheu o olho de lágrima, que ele viu aquela galera, todo mundo já com a toalha para batizar, né? Porque a pia batismal era assim na igreja, do lado de dentro, né? A gente fez uma molhadeira lá, depois que fez Senhor Jesus. O Fabiano pulou na piscina, jogou água para todo lado. Fogo, só faz arte esse piá. Ele olhou e falou, meu Deus, ano passado, nós temos várias congregações na cidade, fizeram um batismo, batizando 3 pessoas. Aí você vem lá da China, aqui para batizar 70 pessoas na minha cidade. Eu falei, sabe por que eu estou fazendo isso, pastor? Ele falou, por quê? Eu falei, porque você não faz, aí Jesus tem que mandar eu. Eu tenho que sair da minha casa, pegar uma estrada, 11 horas com a minha bunda nesse banco duro que eu não consigo nem me mexer pro lado. Escutar o Fabiano roncando, soltando bufa. Você acha que andar no carro sozinho, ninguém solta bufa? Assim, você acha? 11 horas, irmão, comendo bolacha, tomando Coca-Cola, isso aí é inevitável, todo mundo. Você tá andando na estrada de noite, aquele frio, de repente os vidros baixou, você já sabe. É uma cara que lá vem, né? Tem que ficar esperto. Você viaja com os irmãos, você tem que ir ligeiro, né? Né, irmão? Talvez você não faça isso, mas todo mundo que eu peço faz. Algumas não, né? As irmãs não, elas sempre não. Depois, irmão, chega lá, chegamos lá 8 horas da manhã, começamos o culto 9 horas, batizamos todo mundo, todo mundo tomou café, almoçou, fomos orando. Eu tinha uma fila mais de 100 pessoas, você sabe que você orar por 100 pessoas num dia? O Fabiano aqui do meu lado, orando para cá, e eu aqui de costas, olhando para a galera de cá, você vai a gente endemoniado para lá, e caía outro para lá, e nós pau na máquina, não. Vamos até 4 horas da tarde, começamos às 8 da manhã. Deus, vocês querem que eu tenha paciência com os caras lá? Eu não tenho. Jesus me conhece muito bem, sabe que eu não tenho. Se tem alguém que fala a verdade, sou eu. Eu não sou dono da verdade, mas eu falo a verdade. Eu disse para ele, deixa eu perguntar uma coisa para você, pastor. Pergunta, pastor. Eu falei, vocês continuam com aquelas coisas de culto, de missão aí na sua igreja? Continuando. Eu falei, você manda o dinheiro para a África? Eu falei, daí eu tenho que vir aqui na tua cidade para ganhar as almas para Jesus. Porque em vez de você mandar os missionários ganhar teus vizinhos, as pessoas do bairro, esse povo daqui, você manda lá para a África. Falei, irmão, eu tenho que falar a verdade. O homem ficou roxo, nós estávamos em 4, 5, ele ficou roxo. De vergonha, vocês não têm noção. Ele disse, meu Deus, Jesus me trouxe aqui hoje para ter que ouvir isso. Eu falei, tem que falar a verdade para você, irmão. Quando que você vai acordar? Parar com essa religiosidade e começar a fazer obra. Jesus está voltando e você está fazendo culto de missão e não ganha ninguém para Jesus. Que desgraça de culto de missão que é esse? Que reúne um monte de crente e um monte de cantor e coral da ponta que partiu e coral do raio que o parta e festa 3 horas e não ganha uma alma para Jesus. Isso é uma realidade que eu estou te falando. Da igreja de hoje, irmão. A igreja de hoje é só pompa e festa. Só reunião solene. A Bíblia fala isso. As suas festas fixas, as suas reuniões solenes. Mas o que é que gera de fruto essas árvores? Nada. Igrejas gigantes que custaram milhões, que custam um absurdo para se manter. E não ganha ninguém para Jesus. Eu batismo no ano passado na Guaratuba, sabe quantas pessoas batizou? 3.
12 anos, filho do presidente, para ele. Só tem 17 igrejas. Parece um absurdo que eu estou falando, né? Mas é verdade. É verdade. Aí vai o Zé Ruela aqui, que anda de bermudão, né? Irmão, a rota, solta bufa, torce pro Atlético, Bolsonaro roxo, bandeira do Brasil, tem umas 5 na minha casa. Os caras encheram o saco, foguete, 13 tiros, né? Ele vai fazer um batismo lá, batiza 240 pessoas. Qual é a diferença entre nós, irmão? Eu pergunto para você. Qual é a árvore que está dando fruto? A Bíblia diz que você reconhece a árvore pelo seu quê? Fruto. Não é pela aparência, irmão. É pelos frutos. Jesus vai reconhecer você pelo seu fruto. Não é pela tua cara, não. Ah, vou pôr um botox, vou melhorar. Porque quando Jesus me olhar, eu estou com uma cara boa. O que adianta? Você não tem obra. Fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta, irmão. O que você fez para Jesus? O que você fez para a igreja? É uma pergunta que eu faço para vocês. E as pessoas não... Ah, pastor. Quando Jesus voltar, todo mundo vai ter que dar conta daquilo que fez. A Bíblia diz que seremos julgados pelas palavras que saem da nossa boca. Sabia? Pelas obras das nossas mãos. E pelos nossos pensamentos. Não é de, ah, pastor, eu não falei nada, mas você pensou. Então, quando eu olho esse texto bíblico, e eu quero ler para você, eu vou tirar o óculos aqui de perto, sem óculos. Diz assim, ó, Atos 15:1 diz assim: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, 2 pontos. Se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Não é assim que os caras falam? Não é isso que os caras falam na igreja hoje? Se você não der teu dízimo, você vai para o inferno. Se você estiver morando junto, mas você não for casado, você vai para o inferno. Eu já falei que eu gostaria de tanto de ver a certidão de casamento do Adão e da Eva, irmão, mas ninguém me mostrou. Porque Deus deve ser um baita de um sacrana, né? Os caras falam que se você mora com a irmã maritalmente, mas você não é casado, é pecado. Aí vem o Senhor lá com a Eva, deve ser bonitão, né? Pensa comigo. Você sabe que o Adão era ruivo, né? O nome Adão significa barro vermelho, não sei se você sabe. Adão era ruivão, né? Adão era um cara. E aí, de repente, Adão acorda, dá anestesia. A Bíblia diz que Deus dá uma anestesia a ele, coloca uma unção de pesado sono, ele dorme, arranca a costela e faz a segunda criação. Primeiro, está no capítulo 1 do barro, Deus fez o homem e a mulher. Tem que aprender a ler a Bíblia, né? Segunda, a mulher veio da costela. Não é do barro. Né? Linda Eva, né? E aí Deus vem e falou: Adão, vou trazer Eva aqui, mas case, hein? Senão os caras da Assembleia de Deus vão falar que é pecado. Assina a escritura, vai no cartório, vai dizer que eu estou fazendo você pecar. Ah, mas sim é sim e não é não. Que proceder disso é do diabo. A minha Bíblia é clara. Sim é sim e não é não. É muito simples, irmão. A gente precisa aprender a conhecer as escrituras. Quando você vê na Bíblia a palavra casar-se, quem fez isso foi o cara que traduziu, não quem escreveu. Quem escreveu colocou uniu-se, juntou-se, que é diferente. Então a gente precisa aprender a ler a Bíblia. E eu não estou dizendo que não é para você casar, pelo contrário, eu quero que você case, faça bolo, Coca-Cola gelada, mas vamos lá comer também. Eu já falei, se você vem na minha igreja e quer casar, não tem dinheiro, eu pago o bolo. Eu dou de presente, o bolo é Coca-Cola, pode fazer. E nós vamos todo mundo aí para comer bolo e Coca-Cola. Eu sou a favor do casamento, sou casado há 32 anos, não estou falando porque não é para você casar, é para você casar. Mas uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que a Bíblia diz, e as pessoas precisam aprender isso. Aprenda isso. A gente olha o texto e continua a leitura. Verso 2: tendo dito Paulo a Barnabé, Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles. Os caras saíram no soco, dedo no olho, né? Cotovelado. Os caras fecharam Paulo. Por quê? Porque os caras estavam querendo aplicar outra doutrina
que não era do Senhor. Resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, que davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram grandes coisas Deus tinha feito com eles. 5, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? O que é que ele está falando? Da lei. Na lei. Onde é que está escrito que tatuagem é pecado? Na lei. Na lei. Ah, pastor, mas lá no livro de Levítico, no capítulo 16, verso 19, você é pastor, não sabe? Pastor sabe, está escrito: não marcarás o teu corpo em favor dos mortos. Nem fala de tatuagem, está falando outra coisa. E quando você vai estudar história, você vai aprender que os caras faziam que hoje, em determinadas seitas católicas, eles usam um azarrote, que é um chicote cheio de corinho, com um pedacinho de osso ou de ferro no final, que o cara fica batendo assim, ó, e sangrando, bate, aquilo sangra ele. Ele está marcando o seu corpo, dizendo que ele está sofrendo com Jesus. Então ele está marcando o seu corpo pelos mortos. As pessoas se marcavam, se martirizavam, se machucavam em favor dos mortos. Então a Bíblia diz: não marcará o teu corpo em favor dos mortos. Não fala de tatuagem. Não está escrito isso na Bíblia. Essa palavra não existe na Bíblia. Não existe. Em nenhum lugar da Bíblia está escrita a palavra tatuagem. Você precisa aprender isso. Ah, não. Sim é sim e não é não. O a mais é do diabo. Não tem a mais. Toda vez que o cara quer explicar, ele vai pôr o que ele acha para você. Mas o apóstolo Pedro, eu faço sempre questão de falar, fala na sua epístola, ele diz assim: o evangelho não é de particular interpretação. Então o que você acha não interessa. Interessa o que a exegese do texto com o contexto fala, não o que você pensa. Que aí o cara tira um versículo daqui isolado da Bíblia e fala: ah, mas aqui está escrito que existem os escolhidos. Calvinista fala isso. Aqui existe, ó, aqui existe. O cara que quer justificar a igreja celular vem no livro de Atos, no capítulo 2, e fala: como que não existe igreja celular? Está aqui, ó, e de casa em casa evangelizado. Está aqui a célula. Aí você olha o contexto, você vai ver que a Bíblia diz que os irmãos caminhando de casa em casa evangelizando, e no final da tarde todos se reuniam no templo. É só você ler o resto do texto. Não existe célula na Bíblia. Aliás, quem criou célula foi Jeroboão. Quando dividiu o povo de Israel logo após a morte de Salomão. Aí tinha dois caras, Roboão, filho, e o Jeroboão. Aí dividiu o povo, um ficou com 10 tribos, outro com 2. Quem ficou com 2 ficou com Jerusalém, ficou com o templo. E os outros ficaram sem templo. Aí o que eles criaram? Eles criaram os altos de adoração, a célula. Você pode até dar risada e achar que é engraçado, mas espiritualmente foi isso que aconteceu. Porque eles não iam no templo adorar, eles criaram vários mini templos onde os caras sacrificavam, que não era aquele que foi estabelecido e consagrado a Deus. Essa é a Bíblia, irmão. Mas as pessoas não gostam, o pastor fala, as pessoas se ofendem, mas eu não quero ofender ninguém, só estou aqui ensinando a Bíblia. Não quero te ofender, se você quiser, é problema seu. Agora daí você ir para o céu, por causa disso tem uma distância, ficou por aí.
Tem. Agora você viu porque que muita gente não gosta de mim. Está aprendendo, né? Ninguém que esse pastor me detesta. Eu falo a verdade, irmão. Estou aqui para te ensinar a verdade. E mais uma vez eu vou dizer, eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Estou te ensinando a ler a Bíblia. Então as pessoas lançavam aquele jugo, eles queriam lançar aquele jugo sobre o cristão que era de Moisés. Quando o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, eu ensinei vocês esses dias. Acho que é capítulo 2 ou 3, não lembro, não está escrito ali, não me lembro agora, peço que vocês me perdoem. Ele disse assim, quem lê Moisés tem posto sobre o seu rosto um véu. Mas ele diz de maneira muito clara, quando este se converter a Cristo, o véu lhe será tirado. Então nós seguimos o Velho Testamento, irmão? Só se o pastor Paulo é um pai todo mentiroso. E ele continua dizendo assim, porque em Cristo a lei foi anulada. Está escrito na Bíblia, irmão. É Novo Testamento, a carta aos Coríntios na segunda. Ah, pastor, mas lá no livro do Deuteronômio fala que tatuagem é pecado. Não é, irmão. Não está na Bíblia isso para nós. Eu não estou falando que é para você fazer, porque eu não tenho tatuagem. Não estou mandando você fazer. Agora, se você quiser também, o problema é seu. Né? É que faz uma tatuagem bem grande assim com o nome da tua namorada, e quando ela te meter um galho, mete o pé na tua bunda, você fica o resto da vida com aquele que troca de corno. Não? E essa família de meter um corno? Porque tem gente que, né? A burro só volta a pastar, né? Desculpa eu falar essas coisas, mas eu quero que vocês entendam a frente que eu estou falando. Principalmente dos piai, cuidado com essas coisas. Né? Mas vai ficar velho e fala, como é que será que eu faço para tirar ele? É consciência, né? E vai pro laser, né? Tira, mas fica muito bom. Acaba fazendo outra em cima, né? Tem que cuidar com aquelas que são tribais, você não entende o simbolismo, pode ter um simbolismo esotérico, espiritual, vai ter um demônio na tua vida. Cuidado, se você não sabe, cuide. Cuide. Eu não estou dizendo que é para você fazer, agora eu não posso dizer que é pecado. Porque a Bíblia não diz que é. E a Bíblia diz que se eu acrescentar uma vírgula a isso aqui, ó, o meu lugar no céu vai ser retirado. Se eu acrescentar, olha como tem gente que vai para o inferno e não sabe. Ou se eu retirar um tio ou acrescentar uma vírgula, desce que a Bíblia diz, o seu lugar no reino será retirado. E está cheio de pastor aí pregando coisa que não está na Bíblia, irmão. Ou para oferir lucro, ou para defender o que ele acha, ou para defender o que ele pensa. É igual o corintiano, quando você, né, encontra o Palmeiras 3 vezes campeão brasileiro seguido, cara, tem mundial. É daí, irmão, que não tem. Daí, né, tem crente que é assim, irmão. Mas é irmão, Bíblia, irmão. Bíblia é para você, para mim, é para todo mundo. Vamos continuar a leitura. Ela tá boa. 10. E agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Mas tem muita gente dizendo que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Porque é mandamento santo do Senhor. Não diz? Mas se o que eles estão falando é verdade, isso aqui é mentira. Eu quero te chamar a tua atenção. Então eu vou dar para você 2 opções. Ou você segue o que o pastor da igreja adventista ensina, ou você segue o que o apóstolo Pedro escreveu na Bíblia. O que você prefere? O que você prefere? Você prefere seguir a igreja adventista ou prefere seguir a Bíblia? Uma opção sua. Veja, Deus, você tem livre-arbítrio. Só que se você seguir os caras, você vai para o inferno. Porque você está andando debaixo da lei. Na lei não tem salvação. A lei não tem salvação, irmão. Por isso que a lei foi extinguida. E nela ninguém é salvo. Só tem condenação. E ele continua. Então, verso 12. Toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Vamos para 18 agora, para a gente diminuir um pouquinho. No verso 18 diz assim, ó: que não conhecidas desde toda a eternidade. 19. Pelo que
julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converterem a Deus. 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então se estabelece na igreja cristã, que está se estabelecendo na terra, 4 características do povo cristão. 4 coisas que você não pode fazer, segundo Tiago, irmão de Jesus, apóstolo da igreja. E esse é irmão, né? Meio irmão, ele era filho de José e Maria, e Jesus só de Maria, né? A gente sabe que Jesus é filho de Deus e não de José, tá bom? Então, ele continua, 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido na sinagoga. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, como toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Por intermédio deles, escreveram o seguinte, 2 pontos. Os apóstolos, é versículo 23, os apóstolos, os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo dado nós este mandamento. Quero fazer mais uma pausa. Tiago disse, olha, são uns caras daqui e começaram a pregar aí, transtornando a tua alma, dizendo que você tem que se circuncidar, que se você comer carne de porco você vai para o inferno, que você não pode fazer isso aqui, que antes de você... Eles não tinham muito costume de lavar a mão, e os judeus, você sabe, eles lavavam a mão, jogavam água, o pé, o cabelo, tudo antes de... Tinha alguns costumes que eram rituais, né? A gente chama de mandamentos rituais. Eles tinham alguns rituais para comer. E os cristãos eram tudo porco. Porco mesmo, pastor? É porco. Não torcia provavelmente, é porco. Não é assim que você fala quando alguém coloca a mão suja e fala, ô seu porco, vai lavar a mão. Não estou falando de maneira pejorativa. Não. Estou falando porco doméstico. Não. Você não tem porco em casa? Não? Ele faz uma coisa, ô porco. Você não faz assim? Não tem isso na tua casa? Eu tenho. Só na minha que tem. Tu não tem. A Bíblia diz que os judeus estão comendo e Jesus está ali. E aí chega Pedro, João, toda a tropa, né, com a trefa de Jesus, para variar, os caras esfomeados, né? E já vai comendo, aí os caras chegam e falam, ô Jesus, que negócio que é esse aí? Nós estamos aqui, lavamos as mãos, lavamos isso, lavamos o pé, lavamos a cara, lavamos o cabelo, para nós comer, e chega a ter os discípulos aqui, nem as mãos os caras não lavaram. Sabe Deus onde é que estava com a mão agora? Acabaram de ir ali, traz ali. E chega aqui e já vem comendo. E naquele tempo você sabe que não tinha talher, né? Você deve saber disso. Comia com a mão, né? E comia no prato de todo mundo, no prato do sangue. Eu acho que tem gente que se diz naquele tempo morria de fome. Eu era extremamente magro, né? Que não toma no copo do outro, não come no garfo do outro. Imagina você preparar um prato, o cara pegar com a mãozona e comer no teu prato. Era assim que eles comiam. E aí Jesus olha pro cara, porque todo mundo acha que Jesus ia repreender. Ele falou, ô seus porcos, vai lavar não. Aí Jesus não falou isso. Ele fala assim, não adianta o copo tá fora, limpo por fora, se por dentro tá sujo. E Jesus era um querido, né? Eu que sou um grosso, né? Jesus era um querido. Deu um coice no cara. Hipócrita. Não adianta você se lavar tudo se teu coração tá podre, sujo. Não adianta o copo tá limpo por fora, tem que estar limpo por dentro. Então não importa se você tá com a mão suja. Mas o que vai acontecer, você tem que tomar um remedinho pra bicha, depois mata os bichos, tá bom. Nem vou comentar isso.
Então, você tem que estar com a tua alma, com o teu coração, você tem que estar limpo por dentro. Por fora, claro que eu espero que você venha sendo limpinho, cheiroso, né? Se Deus quiser. Mas o que importa é o teu coração. Não adianta você estar de terno, gravata, e daí passa aquelas irmãs Uda, né? Tem umas irmãs que é Uda e Uda, né? Elas passam na igreja, irmão ternão, biblião. Oh, glória! Aleluia! Daí vem aquele né? Tá limpo por fora, mas por dentro tá podre. É disso que Jesus está falando. Entendeu? Jesus está falando disso aqui. Continua. Não posso demorar muito que eu estou com fome já. Vamos lá. Glória a Deus. 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago. Não, desculpa, eu estou. 25, desculpa, eu estou com fome. Fica dessas coisas. 25. Pareceu-nos bem, reunidos, concordemente, ou seja, todos de acordo, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. 26. Homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, escute isso aqui, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas que são necessárias. O pastor está no literal da Bíblia. Essa tradução é perfeita no grego, perfeita. Não tem nem para lá, nem para cá. Texto escrito grego. A tradução está perfeitinha. Quais são? Tem 2 pontos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Festa de Cosme e Damião. É uma comida dedicada aos ídolos. Ai, pastor, tem problema. Os irmãos vêm aqui com aquele docinho. Antes de dar o docinho para vocês, eles levam no centro, põem diante das imagens e rezam para aquelas imagens. Diz, nós consagramos isso aqui no teu nome. Isso é comida consagrada a ídolos. Tá um exemplo que eu estou te dando. Você vai lá e come aquilo, fica endemoniado. Isso que está cheio de gente com problema, não sabe por quê. Cuidado com o que você come. Ah, pastor, mas então se eu for naquela festa da igreja católica lá que é do santo e comer... Não, porque lá é diferente. Por quê? Você está defendendo os irmãos católicos? Não, irmão, não estou. Você vai numa barraquinha de uma festa, de uma quermesse, e você vai lá na barraca do pastel. Quando a irmã frita o pastel, ela pega e fala, Chico da Silva dedica essa comida para você, e todo mundo que comer está prestando culto para você. Ela faz isso? Não. Então aquela comida não é dedicada a um ídolo. Então não se alugue. Esses caras ficam falando um monte de bobagem, isso não tem nada a ver. Tem muitas pessoas, inclusive lá em Guaratuba nós temos a festa do Divino, por exemplo, são 14 dias que a igreja católica faz, né? O que eles fazem com o dinheiro é problema deles, eu não tenho nada com isso, mas lá tem muitas pessoas que vendem comida naquelas barraquinhas que são crentes e são dizimistas nas suas igrejas, e os pastores deles não vão lá comer porque diz que é festa. Irmão, estou falando isso aqui para você. Eu tenho uma barraquinha dos irmãos que faz uma tapioca lá, e queijo com goiabada, é o meu predileto. Quando eu chego lá, eu falo, pastor, você veio, que legal, porque o pastor dela não vai, ele é da Assembleia de Deus da Madureira, ele diz que é do diabo, mas ele recebe o dízimo dele, e não é pouco, ele quer bem. Eu vou lá, ela faz aquela tapioca caprichada, com bastante goiabada, né? Que você morde, ela corre um pouco, é igual o sonho, né? Quando você vai comer, quando você morde, fica sujo aqui e aqui. Se não for assim, não é bom, né? Então uma coisa é uma comida consagrada a um ídolo. Lá no Nordeste eles fazem festa de São João, dedicada a São João. Aqui embaixo a gente faz festa o quê? Junina. É pecado fazer festa junina? Não. Você dedicou algum santo à tua festa? Não. Quando você fez o doce de amendoim, você dedicou algum santo? Não. Então por que é pecado? Explica para mim. Mas é que... Tem uns caras, né? Mas é que é igual ao Natal. Igual ao Natal. Se você for na minha casa, você vai ver um pinhão de Natal, coisa mais linda na minha casa. Coisa mais linda, mas ela ficou 3 dias fazendo isso.
Eu não tenho presépio na minha casa, porque são figuras humanas. E eles não podem ser idolatrados. Eu não tenho. Mas o pinheiro de Natal, quem é que diz que é pecado? Ah, pastor, mas você é burro. Você não sabe que os alemães nórdicos, antigamente, eles cortavam o pinheiro, eles cortavam as crianças e penduravam as cabeças nos galhos do pinheiro. E o que é que eu tenho com isso, irmão? Eu pergunto para você, por acaso eu cortei a cabeça de alguma criança e pendurei no meu pinheiro? Para dedicar para algum santo? Eu pergunto para você, irmão. Porque a Bíblia diz que nós temos que prestar um culto racional a Deus. O que é um culto racional? Você tem que usar o teu cérebro, essa coisa que tem dentro da tua cabeça, aí você tem que pensar. Não pode ser levado pelas paixões dos homens que não têm entendimento absolutamente nenhum. Ah, mas para mim é pecado, então não faça. A Bíblia diz, bendito o homem que não vê dolo naquilo que faz. Não é escrito na Bíblia isso. Mas se você vê dolo, não faça, porque você está pecando. Então as pessoas precisam parar com essas bobagens, irmão. Bobagem. O cara não põe pinheiro de Natal, mas rouba a igreja, mente para os irmãos, adultera com a irmã do círculo de oração, assiste filme pornográfico, subjuga sua esposa. Mas é pinheiro de Natal? Não. Então você precisa aprender. Eu estou aqui para te ensinar o que é a verdade. Você sabe quem é na história? Quem é que criou o pinheiro de Natal dentro de casa? Quem sabe? Levanta a mão. Na história, quem foi que pegou o pinheiro de Natal e trouxe para dentro de casa e fez a primeira árvore de Natal dentro de casa na história? Quem sabe? A irmã sabe ali, ó. Pergunto para ela. Quem que é? Martinho Lutero, o criador da igreja. E você nem sabia, né? Martinho Lutero, irmão. O cara que criou a religião evangélica. Ele fez o primeiro pinheiro de Natal na história e colocou dentro de casa. O que você fala para mim agora? Ah, eu não entendia. Você é crente hoje por causa dele, não é? Quando ele criou suas institutas, pregou na porta de troço, revoltado com a igreja católica e criou o protestantismo, gerou você. Você é filho dele. Não espiritual, mas na fé. E ele que gerou a igreja, Deus usou ele. E sabe como é que ele criou a árvore de Natal? No dia de Natal, ele andando para fora, porque ele era muito pobre. Casou com a sua esposa, né? Que eu esqueci o nome da irmã, senão eu te falava, ela era freira. E aí, casado, tinha filho. E aí ele saiu para fora na noite de Natal, deitou na neve, porque lá era um frio desgraçado, você já sabe, né? Lá, Alemanha, né? Ali na divisa com a Baviera. E ele deitou no meio das árvores e ele viu o céu todo estrelado atrás de um pinheiro. Assim nasceu o pinheiro de Natal. E ele olhou e falou, uau! Saiu correndo, cortou um pinheiro, levou para dentro de casa, fez um monte de estrelinha, pendurou e quis traduzir aquela beleza do céu e levar para dentro da sua casa. Essa é a mensagem. Não tem nada a ver com o povo nórdico de 5.000 anos antes de Jesus. Para com essas bobagens, irmão. Para com isso. Tem gente que tem criança em casa a vida inteira, nunca fez um pinheiro de Natal, depois não sabe porque que o filho cresce e desvia. Né? Filho de pastor da Assembleia de Deus, eu não conheço nenhum crente, tudo desviado. Ou congrega na bola de neve. Não é? Filho do meu pastor é tudo da bola de neve. Não pode pinheiro de Natal, não pode. O cara fez 18 anos saiu de casa. Tchau, meu irmão. Ele fica no jogo enquanto ele precisa comer. Isso aí você vai embora. Conhece a verdade liberta. Eu estou falando para você que eu sou uma assembleia. Eu nasci e cresci lá, irmão. Não estou falando mal, eu estou falando da minha igreja. Não é porque eu sou pastor da igreja do Porto de Cristo, o meu pastor, que continua na Assembleia de Deus, o pastor Luiz Fernando. Agora, por causa do Covid, ele não tem ido, porque ele tem uma saúde frágil, mas a Manuela está aqui para mostrar para você que todo ano ele vai na minha casa. Todo ano ele vai na minha casa, toma café comigo, me abraça, ora comigo, e ele fala, Sandro, você é meu galho.
Porque eu sou teu pastor, eu te abençoei quando você saiu da igreja. E todos os frutos que você der aqui, eu tenho participação lá no céu. Porque quem te abençoou foi eu. Irmão, ele continua na Assembleia de Deus. Ele continua meu pastor. Você acha que quando eu tenho algum tipo de problema, eu não vou lá na casa dele? Pra ele orar por mim? Você acha que eu não faço isso? Você acha que eu não preciso ter um pastor? Você acha que um pastor surge do nada, assim como uma purpurina? Apareceu, virou pastor, como esses caras aí de fora, sem eira nem beira, sem RG, sem CPF. Uma vez que ele veio, a gente até zoou ele, fizemos um churrasco num lugar muito grande, muita gente. E alguém estava tomando cerveja, que eu não sei quem que era, Brahma. E ele estava tocando violão, que ele é música. E aí a gente pegou aquelas latas de cerveja e empilhou tudo na frente da mesa. Ele não estava vendo, ele estava virado para lá. Quando ele virou, nós tiramos uma foto. Cheio de lata de cerveja. A gente já sabe onde que o pastor virou zoeira assim, né? O meu pior que eu. Mas enfim. Então nós precisamos aprender, irmão, o que de fato a Bíblia diz e que os caras dizem que ela diz. Que tem uma diferença bem grande. E você só vai descobrir isso quando você começar a ler a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Crie o hábito de ler a sua Bíblia. Ah, pastor, mas eu leio e não entendi. Eu, a primeira vez que li, também não entendi nada, mas eu continuei lendo. E lendo, até que eu aprendi. E hoje eu estou aqui ensinando para você. Quem sabe um dia você ensine algo para alguém, porque você leu. E aí você vai se enquadrar naquele velho ditado que diz assim: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade liberta, irmão. Aprende isso. Vamos mais para frente. Quase já. Oh, Jesus. Vamos atrasar. Vamos lá. Qual versículo nós estamos? Obrigado, irmão. 30. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta e, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Qual foi a exortação? Vamos voltar aqui. No 29 diz assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas para ídolos. Do sangue. Você não pode comer sangue. Quem gosta de chouriço? Não, pode levantar a mão. Sempre. Branco não é chouriço, é morcela. Essa pode, né? Chouriço é só de sangue. Não pode comer. Porque a Bíblia diz que a alma do animal está no sangue dele. E quando você mata um bicho, um boi, você deve deixar o sangue dele escorrer na terra, para que a alma dele seja depositada na terra. É isso que a Bíblia diz. Então, o sangue não pode ser consumido pelo cristão. Está aqui no Novo Testamento, não é, velho? Isso é novo. Amém? Amém. Ah, pastor, mas e aquele molho de galinha cabedela? Não pode. Sangue, não. Tá? Eu sei que se você comeu até hoje, você não sabia, você não tem pecado. Mas agora você sabe, se você comer, você vai pecar contra Deus. Não coma sangue. Nada que tenha sangue. Qualquer alimento que tenha sido utilizado o sangue, é pecado. Vai matar um porco lá nos sítios, tira o sangue, joga na terra. É assim que tem que fazer, esse é o correto. Tá? É matar a galinha, tem que deixar ela pendurada, pescoço para baixo, você corta a cabeça, né? Amarra os pés, deixa sair todo o sangue. Ai, pastor, então você não pode comer. Pelo amor de Jesus, aquilo não é sangue, tá? Você vai comer picanha. Não é sangue aqui. Não é caldo da carne, tá? Não tem sangue. Vamos comer que aquilo está tudo bem, tá? Então se abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada. Por que carne sufocada? Porque mata o animal estrangulado e não tira o sangue. O sangue permanece na carne, então você não pode comer. Tá? De novo, o sangue. Ok? Mais 4. E da fornicação. O que é fornicar? É sexo fora do casamento. Pastor, você acabou de falar. Irmão, por favor. Se você tem um relacionamento com uma pessoa, tem muita gente que passa por isso. O marido está casado, mora junto há 25, 20 anos, 15 anos, miserável do carne, não quer casar. E as irmãs ficam desesperadas, congrega na igreja, os pastores não deixam elas participar da Santa Ceia.
Mas recebe o dízimo, né? O dízimo não pode. Pô, isso aí. Não, aí Santa Ceia não pode. Não pode ser membro, não pode cantar, não pode fazer. Por quê? Porque não é casado. Ela está fornicando? Não. A fornicação é sexo sem compromisso. O que é um compromisso? A Bíblia diz que Jacó tomou a sua esposa. Quando fala do casamento de Jacó, não fala de casamento que igual eu e você conhecemos, é a festa. 7 dias. Churrasco e vinho à vontade, todo mundo cozido, né? Louco. Terminou a festa, vai dormir com a noiva, consuma o casamento. Ok? Então, você ajuntou, você mora com alguém, ela é sua esposa, ele é seu marido. Então você não está fornicando agindo dessa maneira, desde que você tenha um só marido e uma só esposa. Papel, eu falo isso sempre, não segura ninguém. Eu conheço umas pessoas aí que casou, ficou namorando 10 anos, casou, 3 dias separou. 5 dias separou, 10 dias separou. Papel não segura ninguém, isso é igual mulher que quando quer engravidar do marido para ele não ir embora, né? Você só vai ter mais um para sustentar, porque ele vai embora do mesmo jeito. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Amém. Estou procurando ser bem claro, por isso eu estou usando ações da nossa vida cotidiana, porque eu quero que você entenda e aprenda o que eu estou falando. Eu acho que você deve casar sim. Esses dias a gente fizemos o batismo em São Paulo, nós fizemos um casamento coletivo da igreja. Eu falei, quem aqui mora junto há muito tempo, não recebeu uma oração, não é casado, não tá, e quer fazer isso, levanta a mão. Tinha uma galera. Eu fui inspirado pelo Espírito Santo, não fui fazer isso. Eu falei, então vem aqui para frente, todo mundo dá as mãos, vou fazer uma oração, vamos fazer um casamento coletivo. Eu vou orar, vou abençoar vocês, e a partir de agora vocês estão unidos diante de Deus, em nome de Jesus. Acabou. Acabou. A Bíblia diz que o que eu ligo na terra é ligado no céu. Se você não tiver fé para fazer isso, você precisa de mim. Agora, se você tiver, você não precisa. Você pode olhar para sua esposa e dizer, não sei como é que você chama ela, né? Varoa, chuchu, meu bem, negona, sei lá, não sei como é que você chama a mulher. Eu não sei, né? Tem gente que chama chuchu, você leva um soco, diz que é insonso, né? Sem gosto, não tem sabor. Desculpa. Você aceita ser minha esposa? Eu aceito. Você aceita ser meu marido? Eu aceito. Então agora vamos fazer uma união, eu e você, diante de Deus. Vamos fazer um voto. A partir de hoje você é meu marido, eu te tomo por meu esposo, você é minha esposa, eu te tomo por minha esposa. E nós estamos juntos diante de Deus em nome de Jesus. Acabou. Ligou na terra, ligado no céu, irmão. Não sofra, tem gente que sofre por causa disso, não dorme. Amém? Então, existem algumas coisas das quais eu e você não podemos nos utilizar. 4 delas. Nos abster das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Então você não pode ficar andando, dormindo com quem você quiser, aonde você vai, isso é fornicação. Não pode, é pecado. Achou um negão aí, cata, pega, fica só com ele. Então tudo bem, não tem problema. E não pode ficar largando, pegando outro, igual o pastor presidente da Assembleia de Deus fez, né? Depois de velho, largou a velhinha e casou com uma loirona lá, com o Silas Malafaia e fez o casamento, né? Que uma vergonha aqui. Faz tempo, por isso que você nem lembra, mas eu preciso lembrar isso, que tem um monte de gente aí, né? Vocês ouvir, né? Para aprender que começa o exemplo vem lá de cima. Né? Tá lá no Rio de Janeiro, velhinha lá, com uma mulher de 30 anos, vagabundo, né? E a velhinha tá lá. A Bíblia diz que tem que ter uma, ele tem 2. Que daí a coitada da irmãzinha, acho que deve ter uns 65, 7, sei lá. Fica lá sentadinha no ciclo de oração e um vagabundo lá calorando. Porque falar dos outros é bom, né? Aí olhar pro seu rabo ninguém quer. Eu posso, porque eu tô casado com a mesma pessoa, vai para 33 anos. Eu gosto de falar isso porque isso para mim é uma alegria, que é uma vitória na minha vida. Mas a pastora não tá aí, eu posso falar, que senão não me joga nada. Se for lá em casa, vocês vão ver na minha sala, tem uma prateleira enorme, cheia de troféu, cada ano eu ganho mais um.
Cada ano que eu passo com ela, eu ganho mais um troféu. Eu sou um vencedor. Você não tem prateleira, não sei que vocês estão com as irmãs aí, você falar, leva um soco na cara. Eu posso, estou sozinho. Uma só, a Bíblia diz. Até que a morte nos separe. Eu queria que você tivesse o exemplo do seu pastor. Uma só. Até que a morte os separe. É assim que tem que ser. Por isso, escolha direito. Escolha bem. Não fique achando que um relacionamento você pode ter com qualquer pessoa. Escolha bem, principalmente as meninas aí. Né? Porque até os 20 dá para escolher. Dos 20 aos 30 não escolhe tanto, os 30 para frente já vai meio no desespero. Chegou nos 40 que aparecia lucro, né, irmão? Daí já não escolhe mais. 43, então, irmão. Pode até ser careca, não tem problema. E gordo, tá limpo. Né? Tá nos 20, tá naquela moreno alto, bonito, sensual, né? Tá nos 43, ela fala assim, me pegar, quero, né? Você né? 47 segundo tempo, né, irmão? Não pode ficar vacilando, né? Postou a pênalti nesse aqui, né? Fica escolhendo muito que você vai morrer solteiro, irmão. Jesus está às portas aí. Eu já falei, no céu não vai ter casamento. Já aviso você, lá não tem. A Bíblia diz que no céu só vai ter irmão. Só. Vamos ser tudo irmão. Então, se você quer casar, ter uma nega, ter um nega, não fica fazendo doce que Jesus está para chegar aí. Ai, você não quer. Ai, você não quer. Falei pra Lohane esses dias, estava exortando. Ela falou, ô bebê, o negócio é o seguinte, você se liga aí, 27, já, né? Vamos escolhendo muito aí, que muito quer, nada a ter. Né? Perfeito você não vai achar nunca. Perfeito não tem. Já falei, você quer achar um homem, irmão, que seja bonitão, cheiroso, gostosão, lave a louça, limpe a casa, divida as tarefas, só viado. O homem não tem. Não tem. Já está casado. Os que tem, casado. Vai ser muito nessas coisas, muito organizado. O homem não é organizado, o homem deixa a cueca ali, o sapato ali, a toalha em cima da cama. O homem é assim, mano. Tem que se acostumar com esse negócio. O máximo que você pode fazer é treinar ele para pôr a toalha no varal, a cueca na roupa suja. Você bem treinadinho, você consegue, mas é difícil. Né? Mesmo briga, eu 33 anos cheio de brigando. Pô, deixa a toalha na cama, não, tudo esqueci, deixa eu pegar. Aí a gente esquece, né? Amém? Amém? Amém. Escute o conselho de sabedoria do pastor. Estou te dando conselhos de sabedoria, irmão. Para de... É claro que a embalagem do presente importa, né? O que de fato importa é o que tem dentro da caixa. A caixa for bonita, o presente decepciona. Não fique exigindo demais das pessoas. Principalmente se você exige aquilo que eles não têm para te dar. Você vai ser uma pessoa frustrada e decepcionada no resto da sua vida. Você precisa se adaptar às coisas. Todos precisamos. O casamento é feito assim. De coisas boas e coisas ruins. Dias bons, dias maus. Ele é assim. Um dia que você ama, tem dia que você quer matar. Casamento, isso. Né? Isso é casamento. Um dia que você está, né? Meu Deus, obrigado, meu Deus, que inferno. Né? Isso é casamento. Não é só alegria. Tem tristeza também, tem coisas que a gente junta. Com fé, com perseverança, com amor, com paciência, longanimidade, benignidade, a gente vai longe. Amém? Amém. Todo mundo entendeu a mensagem? Fique de pé então, que eu quero orar por você, por favor. Feche os seus olhinhos, por favor. Inclina a sua cabeça. Eu vou orar por você hoje, que ouviu essa mensagem e que quer passar a partir de hoje a ser simples. Vai parar de ser uma pessoa complicada. Você vai parar de complicar a tua vida. Você tem complicado a tua vida. Você vai parar de complicar. E você vai permitir que Deus abençoe você. Quando você abrir o teu coração, deixar Deus fazer tudo no teu meio. Tem muita gente que está aqui hoje que ouviu o que eu falei
deu risada, mas o seu desejo é chorar. Em função de tudo que viveu, de tudo que perdeu, de tudo que deixou de viver. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de segunda chance. É um Deus que perdoa o teu pecado, perdoa os teus erros. E está sempre disposto a ouvir e ver o teu arrependimento. Te dá uma nova chance. Eu vim aqui hoje para dizer para você que há esperança para a árvore que foi cortada e permaneceu só o seu cepo junto da terra. E com o tempo foi coberto pelo pó e pela terra e desapareceu, como se tivesse morrido. Mas a Bíblia diz, no livro de Jó, no capítulo de número 14, que ao som das águas, ao cheiro das águas, ela brotou. E aquilo que parecia estar morto e enterrado, saiu de dentro daquela terra um broto novo, trazendo de novo a esperança, trazendo de novo a alegria. Amém. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para você isso hoje. Para você e para mim, essa palavra é para nós. Que aquela promessa de Deus, aquele desejo do teu coração que parece que morreu, não vai mais se cumprir, que o tempo já passou, que você já ficou velho, acabou, mas não precisa nem chover. Quando a chuva estiver chegando e o cheiro da água vier sobre a terra, vai despertar o teu sonho, vai despertar aquela semente que foi lançada. Aquele broto então vai sair da terra como um pendão novo. E você vai poder observar esse sinal de Deus. Deus vai te dar um sinal ainda essa semana. Tem muitas pessoas aqui que precisam ouvir isso. Deus vai te dar um sinal ainda essa semana. Você vai sentir um cheiro. Você vai dizer, nossa, cheiro de chuva, mas tem sol, um sinal de Deus. Deus vai fazer você sentir o cheiro do teu milagre. Você vai saber que Ele está vindo. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa algo que Ele não possa cumprir. Eu quero profetizar isso na tua vida hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo vai fazer algo novo na tua vida. Que esse ano não é apenas mais um ano. Não. Esse é o ano da colheita. Esse é o ano de você abrir as colmeias e recolher o mel. Esse é o ano de você bater o leite e fazer a manteiga. Esse é o ano de você ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Eu espero que você creia no que eu estou falando, porque eu estou lançando uma palavra profética sobre a sua vida. Estou lançando uma palavra de renovo, de transformação, porque eu creio no Deus que eu sirvo, na palavra que eu prego. Eu acredito na promessa. Eu acredito na profecia de Deus. Que saiu da boca do profeta. 1 ano, 10, 20, 25 anos que você recebeu essa palavra profética, não interessa. Esse ano é o ano em que as coisas vão acontecer na tua vida. E que você vai ver a promessa de Deus chegando, cumprindo-se cabalmente, totalmente. Porque você não desistiu, mas creu. Abra suas mãos, eu vou orar agora. Pai do céu, em nome de Jesus. Aqui é a tua igreja, Senhor, diante do Senhor, posta na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a nossa igreja. Eu quero abençoar o nosso povo. Eu quero te pedir que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor possa soprar, rabadara subicadabadara show. Levanta, rabadara suricanta, rabadara show. Soprar, Senhor, esse vento sobre a tua igreja. O vento que traz a nuvem. Mas uma nuvem com muita água.
para que possa chover sobre essa terra seca, para que venha molhar, Senhor, essa terra que parece que não tem vida, essa cepa, Senhor, que ficou escondida debaixo da terra durante tantos anos, como se tivesse morrido. Mas é sobre a tua palavra que eu estou hoje profetizando. Essa chuva vai chegar. E quando essa terra for molhada, ela vai alcançar as raízes desse sonho que ficou tão profundamente enterrado. E vai trazer a vida. E esse broto vai sair da terra. Rebadarabasubi cantarabadai achou. Lecarabassorevantarabadai. E os teus filhos vão contemplar, Senhor, a formosura do seu rosto no espelho. O Senhor vai mudar as suas características. A característica de tristeza vai embora e vai vir uma característica de alegria. O aspecto, Senhor, de alegria vai voltar. O sorriso vai voltar nos seus lábios. O brilho vai voltar aos olhos, como vivos que somos, porque cremos na tua palavra. Acreditamos no teu poder, por isso estamos aqui hoje. Buscando a tua presença, buscando a tua palavra, buscando o teu poder. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que esse azeite, esse bálsamo desça sobre cada um de nós, onde quer que estejamos, com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão online, na internet conosco, cada um deles. O Senhor possa alcançá-los e abençoá-los no poder e na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu posso ver hoje muitas correntes sendo quebradas. Eu posso ver, Senhor, muitos demônios saindo do meio de famílias. Demônios de tristeza. Demônios de desesperança. Espíritos, Senhor, que entristeceram o teu povo durante muitos anos, hoje eu vejo eles saindo e indo embora. Espírito de de decepção. Corações que o Senhor me mostra aqui sangrando porque estão feridos há muitos anos. Porque se acham desamparados pelo Senhor, abandonados por Deus, porque não cumpriu-se a palavra das suas vidas. Mas a tua palavra diz no Salmo de número 92 que ainda na nossa velhice daremos frutos. Eu creio nisso. E frutos doces. E o Senhor vai trazer sobre nós um renovo, como o Senhor trouxe sobre Abraão, sobre Sara. E como jovens desfrutaremos da tua bênção e do teu milagre em nome de Jesus. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos no poder e autoridade do nome de Jesus. E só quem crê diz comigo, amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Sempre, por favor. Vamos só sempre. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, e se vocês trouxeram, né? Você levanta a sua mão assim, dá um sinalzinho que os nossos obreiros vão entregar um envelopinho para você. Você põe a tua oferta aí, teu dízimo, se você quiser. Eu quero avisar você que deixou o teu carro no estacionamento, você recebeu um papelzinho assim, ó. Se você, por favor, procure um obreiro da porta para ele carimbar o teu papelzinho. Tá com a Maria. Tá com a irmã Maria, ela tá lá na porta dele, você não precisa pagar o estacionamento, tá? Daí a igreja vai pagar junto com o aluguel na sala, a gente paga o estacionamento junto. Precisa vocês pagar, tá bom? Porque a gente tem que hotel, mas a gente tem que pagar. Então, carimba, tá? E depois você vai entregar pro moço na hora que você sair, depois a gente paga, não precisa você pagar, tá? Não esquenta a cabeça não, tá tudo beleza, tá tudo Charlie Brown, tá tudo pensa pura, sem desespero. Aleluia e glória a Deus. Jesus is good. Deus é bom, né, irmão? A água não presta faz tempo. Que pena que a chuva espantou nosso povo hoje, né? Ah, que pena, mas deu uma chuva de pedra que a gente estava saindo, né? Barbaridade.
Tarde hoje estava frio. Mas tá bom. Semana que vem, quarta-feira, estamos aqui de novo. Espero que você volte. Né? Se gostou, volta, né? Não gostou, você não volta. Se você gostou, você vai voltar. Né? Você ainda não é ovelha desse capricho que gostaria de ser, basta se manifestar, né? Conversar com um dos pastores, eles vão orar, trazer vocês na comunhão da igreja. Legal? É bênção pura, sem mistura, tá? É nóis. Vamos orar? Fecha os seus olhinhos, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo. Eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre cada um deles e que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pode se levantar, você que Amém. trouxe sua oferta, trazer aqui, por favor. Deus abençoe, vamos. Oiê? Ele está lá no Amazonas? Um ano de lá? Tá bom, né? Amém, meus queridos irmãos? Uau! Vamos ficar de pé. Não sei se vocês estão com fome, mas eu estou, né? Então vamos embora, que está na hora, né? Vou comer na casa da minha irmã, fez uma lasanha para jantar. Eu não vou convidar vocês porque, né? Desculpa, tá? Quem sabe uma outra oportunidade. Por isso que deu essa chuvarada toda aí. Vocês acham que é à toa esse negócio, né? A Ana fazer uma lasanha, isso aí, mano. Difícil. Choveu, né? Amém? Todo mundo está abençoado? Amém. Não esqueçam, agora a gente vai fazer o culto sempre quarta-feira, tá? A gente conseguiu fechar acordo aqui com a tela e vamos ficar aqui sempre quarta-feira. A partir das 19 horas o pastor já está aqui. Se alguém precisar vir antes para conversar, pastor Fabiano, pastor Oswaldo, as meninas, né? Estão aí também com a gente, as nossas pastoras, para atender vocês, se vocês precisarem. Tá bom? Quiserem conversar, né? E nós não só comigo, né? Só comigo, né? Meus irmãos todos aí podem vir orar, conversar. Se vocês quiserem, a gente está aqui a partir das 19 horas para atender vocês todos que precisarem. Então, quando você precisar, venha mais cedo. Você pode sentar com a pastora aqui, conversar. Quiser, né? As meninas precisam bater um papo, conversar. Tá bom? Além de vocês terem a disponibilidade do telefone, né? Vocês podem estar conversando por WhatsApp, por telefone. Vocês podem vir também no culto quarta-feira. Chega antes e vão ter acesso então a esse trabalho. Tá legal? Amém? Fecha os olhinhos então, inclina tua cabeça, vamos lá. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos irmãos. Eu peço que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus Cristo, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós sejamos alcançados pelo teu poder e também pela tua graça. É assim, Deus,
que eu quero orar nessa noite em favor de toda a tua igreja e de todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Faça assim com a tua mão. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem Amém. Amém. Em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau. Tchau. Tchau.